iniciamos na semana passada. Alguém lembra? Alguém lembra o tema que foi iniciado na semana passada? Dentro do sermão que Jesus proferiu no monte, o sermão inaugural do seu ministério aqui na terra. Alguém lembra? Pode repetir isso? Nós falamos umas 3, 4 semanas sobre que o sermão da montanha nada mais era do que um código de leis do reino de Jesus. Quando ele instituiu o reino, definiu o código de leis e tudo mais. E dentro desse código de leis ele nos deu vários ensinamentos. Ele mostrou, por exemplo, que os 10 mandamentos não foram abolidos. Ele não veio para abolir os 10 mandamentos, não veio para abolir a lei, mas ele veio para dar um novo sentido. Mostrar que não é a obediência a uma lei, a um mandamento, que nos torna filhos de Deus. Os filhos de Deus obedecem a lei, mas não é isso que traz a transformação. A transformação vem do nosso interior. Vocês sabiam? Agora eu vou falar, já que você introduziu esse assunto, deixa eu falar um pouquinho de leis. Vocês sabiam que todas as leis judaicas, as leis hebraicas, foram dadas com uma finalidade? Isso nós já falamos, né? Até as leis mais incabíveis, mais questionáveis, tinham uma finalidade. Nós falamos aqui sobre a proibição de comer carne de porco, falamos sobre a chamada circuncisão, que hoje é a chamada operação fimose, né? Falamos sobre o que mais? Os cuidados que as pessoas deviam ter com relação até a higiene, aos cuidados sanitários. Por exemplo, falamos sobre defecar na terra, falamos sobre, eu não sei se a gente falou, bem, falamos muitas coisas sobre alimentos proibidos, não proibidos, enfim. Agora, veja bem, por que da lei? Né? Imagine, eram cerca de 2 milhões de pessoas andando no deserto. Imagine a população do Guarujá multiplicada, a população do Guarujá hoje é uns 300 mil habitantes, por aí? Não, 139 mil. Hã? 139 mil mesmo. Do Guarujá todo? 140. Só isso? Não, acho que é mais. Não, semana passada estava, mas você não compara. É mais. Eu acho que aí é Vicente Carvalho, ou somente Guarujá. Eu digo Guarujá e Vicente Carvalho todo, dá uns 300 mil. Agora imagine 6 vezes essa quantidade de pessoas. Porque falam que eram 600 mil homens saindo do Egito. Quem está assistindo aí a série Os 10 Mandamentos, né, vai ver que era, eu não sei se eles focalizam muita gente, mas ainda vai ter a saída do Egito, ainda vai ter, mas era uma multidão muito grande, 600 mil pessoas, só de homens e mulheres. Agora imagine, para cada homem e mulher, uns 3 filhos. O judeu geralmente tem muito filho. Você sabe que judeu é, né? Ele faz sexo para procriar mesmo, ele não evita filhos. Então é tudo 6 filhos para cima. Há uma aljava, que era o recipiente onde se carregavam flechas, cabiam 6 flechas. Então eles têm aí 6 filhos para cima. Famílias judaicas, eles procriam bastante. Diferente da cultura brasileira, que hoje é 3 para baixo, 2, 1. Né? Antigamente era 6, antigamente era 12, depois diminuiu para 6, depois foi diminuindo para 3. Eu mesmo venho de uma família de 6 filhos, já todos os meus irmãos tiveram só 3. Hoje, né, são 2, 1, geralmente os filhos que estão se casando, os filhos dos filhos, já estão tendo assim famílias de 1 ou 2 filhos no máximo. Então, vamos pensar, 2 milhões de pessoas andando no deserto. Imagina se não tivesse lei. Cada um ia fazer o que quisesse, um ia sair matando o outro, ia ter adultério a não se conter mais, ia ter tantos roubos. Enfim, a lei foi dada para que o povo se orientasse. Só que nos dias de Jesus, os fariseus religiosos da época, eles estavam trazendo leis, que eram leis civis, para dentro do campo religioso, dizendo assim, olha, eu obedeço estritamente a essa lei civil, então eu posso dizer que eu sou um homem que agrada a Deus, eu sou um religioso exemplar, porque eu obedeço cegamente, estritamente à lei. Então eles obedeciam cegamente, estritamente à lei, mas sem dar um sentido naquilo. Obedecer à lei é bom? É bom. Mas temos que saber por que nós estamos prestando aquela obediência, não de uma forma cega.
mas saber por que nós estamos agindo assim. Então, Jesus falou, olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir os 10 mandamentos, mas eu vim dar um novo sentido à lei. Ou seja, tudo aquilo que vocês faziam mecanicamente, sem botar um sentido na coisa, agora vocês vão fazer diferente, agora vocês vão fazer colocando um sentido na coisa. Então, no Sermão da Montanha, Jesus simplesmente está dizendo, olha, na lei era assim, com Moisés era assim, pois bem, comigo, olha, a coisa aperta um pouco mais. Se na lei de Moisés matava quem tirava a vida do outro, enfiava faca, peixeira, enfim, comigo é diferente. Só de você odiar o seu irmão no coração, você já matou. Está vendo? Esse é o sentido da lei. A lei civil proibia e proíbe o assassinato, o homicídio. Mas a minha lei interior, ela é um pouquinho mais profunda. Ela tem um pouquinho mais de sentido. O ódio em si já é um homicídio. É a mesma coisa. Muitas vezes temos tanto ódio que só não matamos por medo ou covardia. Mas o sentimento da pessoa que mata é o mesmo. Então esse é o sentido da lei. Por exemplo, se a lei de Moisés proibia o adultério, na minha lei é um pouco mais profunda a coisa. A minha lei dá um sentido maior. Só de você desejar cometer o adultério, você já está cometendo. Então, esse é o sentido da lei. O sentimento, a intenção, já vale. Né? Então, a gente tem que lidar com as atitudes do nosso interior. É o nosso homem interior que precisa ser mudado. Aí Jesus vai falar sobre o novo nascimento, tudo mais, porque é um novo homem. É uma atitude interior, de dentro do coração, que precisa ser mudada, é disposição de coração. Eu não simplesmente obedeço uma lei externamente. Eu não pratico um ato exterior para ter aprovação. É dentro do meu coração que vai valer. E nesse ensinamento sobre como nós devemos proceder em tudo, Jesus ensinou também sobre a oração e sobre o jejum. Oração e jejum. Até isso, essas duas coisas, os fariseus e religiosos estavam fazendo mecanicamente. Eles estavam fazendo sem colocar um sentido na coisa, sem entender direitinho como que era. Aí Jesus, ele frisa que todas as nossas atitudes, os nossos atos, não devem ser feitos de uma forma sem colocar o sentido na coisa. Eu batalho muito sobre isso, eu fico pensando assim, por que muitas vezes, na vida cristã, na igreja, a gente pratica atos que acabam caindo no mecanicismo. Até uma oração pode virar um ato mecânico, sem a gente botar sentido. Porque na oração eu tenho que falar certas palavras. Se eu não falar essas palavras, não funcionou. Porque na oração eu tenho que ter determinada posição do meu corpo. Se eu não orar nessa posição, não vai funcionar. Porque minha oração tem que ter tantos minutos ali cronometrados certinho, porque senão não vai funcionar. Não, gente, oração é um relacionamento. E nesse relacionamento, é como se nós estivéssemos conversando com um amigo. Por exemplo, eu citei aqui o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. E aí eu orava muito, passava muito tempo com Deus em oração. E aí perguntava para ela, Madre Teresa, o que a senhora fala com Deus na oração? Ela disse, eu não sei, não falo nada. Eu só ouço. Se a senhora não fala nada, só ouve, Deus deve falar contigo. E aí, o que Deus fala contigo? Eu sei, ele não fala nada, só ouve. Então, a gente percebe que a oração muitas vezes pode ser aquele relacionamento só de um estar ouvindo o coração do outro. Eu citei aqui o exemplo, um casal apaixonado, um casal de namorados. Muitas vezes eles se comunicam só no olhar, só de estar junto, um já sabe o pensamento do outro, um já conhece o coração do outro. Só então, com Deus é a mesma coisa. Às vezes você pode passar uma hora ali na presença de Deus, só contemplando, meditando, sem falar nenhuma palavra. Porque muitas vezes nós atrapalhamos o nosso relacionamento com Deus, porque falamos, muitas vezes frases decoradas, tudo oração decorada, e não paramos para ouvir. Às vezes Deus está querendo falar com você, deixa Deus falar no seu coração.
E tenha certeza que Ele vai falar. Ele fala mesmo. E você sente. Como você sente? Né? Então, é interessante. Esse dia, essa semana mesmo, aqui no jardim, né, olhando para as plantas, as flores, eu gosto de ficar olhando ele. E aí, conversando com Deus em pensamento, eu ficava falando, porque muitas vezes, Senhor, a gente ensina, as pessoas têm dificuldade de aprender sobre o perdão, sobre os relacionamentos. Muitas vezes a gente ensina, as pessoas não sabem resolver seus conflitos. Como que é isso, Senhor? Como incutir isso na mente das pessoas, no coração das pessoas? Senhor, eu estou na tua obra há 30 anos, nessa batalha. Eu não sei ainda, Senhor. Eu não sei como incutir isso, Senhor. Ensina. É alguma coisa que a gente está ensinando errado, fazendo errado. Aí Deus simplesmente falou no meu coração, sabe quando você sente a voz suave que vem e fala do seu coração e você compreende, parece que torna tudo tão claro, aquilo que estava tão nebuloso, torna tão claro. Aí Deus falou, olha, não é você que incute na cabeça das pessoas. Quando a pessoa tem o meu Espírito Santo, o meu próprio Espírito é quem convence. Esse não é o papel do meu Espírito Santo, convencer do pecado, do juízo, da justiça. Fica tranquilo, filho. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é convencida que tem que perdoar, que tem que se relacionar bem, que tem que resolver seus conflitos. Quando a pessoa tem meu Espírito Santo, você não precisa incutir, você não precisa ficar ali tentando enfiar na cabeça. É meu Espírito Santo que convence. É isso mesmo, Senhor. Por que eu estava tão preocupado? Agora, o Senhor falou mais. Agora, se a pessoa não quiser compreender, aí já é outro problema, é porque ela não tem o Espírito Santo. Aí você tem que orar para que a pessoa tenha o Espírito Santo. Para que a pessoa tenha o Espírito Santo, você não precisa nem falar. O próprio Espírito Santo vai tocar. Você precisa liberar aquele perdão. Você precisa se relacionar bem com aquela pessoa. Você não pode ter essa mágoa. Você não pode ter esse ódio. É mesmo? Então, aí eu fiquei tranquilo. Então, isso é uma oração? É uma oração. Eu falei alguma palavra? Eu não falei. Eu simplesmente estava ali olhando, meditando e pensando nessa questão. Deus falou alguma coisa audível? Não. Eu já falei aqui, talvez até hoje, em 51 anos eu ouvi a voz de Deus audivelmente uma ou duas vezes. Mas Deus falou ali no coração, lá dentro. Você sente aquela paz, aquela claridão, parece que tudo se clareia. Quando o seu pensamento está meio turbado, meio confuso, parece que tudo é bicho. É Deus falando. Então, nós temos que aprender isso, a cultivar essa sintonia com Deus. A gente vive num mundo de barulho. Ai, eu não gosto de barulho, eu gosto de silêncio, mas como está difícil hoje em dia você encontrar um cantinho silencioso, um lugar onde você pode ficar só ouvindo os pássaros cantando, só ouvindo o barulho das árvores, sem ouvir barulho de cozinha, sem ouvir carro de som, sem ouvir gritos, sem ouvir falatórios, sem ouvir isso, ouvir aquilo. É difícil no mundo de hoje em dia. E muitas vezes a gente está tão acostumado com barulho que a gente acha também que a nossa oração tem que ter barulho, a gente acha que tem que ter voz alta, tem que ter trovão, tem que ter terremoto, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, né? Mas com Elias, Deus falou assim de uma forma tranquila, né? Como numa brisa, num cicil suave, assim, um sussurro, falando calmamente. Que às vezes é isso que a gente precisa, né? No nosso coração. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele não estava ensinando uma reza, guarde isso, ele não estava ensinando uma oração decorada, ele estava passando uma estrutura. Sabe o que é estrutura? É só o esqueleto, é aquilo que você vai preencher. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele não estava ensinando, vocês têm que orar toda vez assim, se não orar assim não vai valer. Então, depois que a gente vira uma igreja igual a católica, né? Tem que rezar tantos Padre Nosso, tantos Ave Maria, tantos não sei o que, tantos sei o que lá. Aí vira uma novena, porque tem que depois dessa oração, orar daquele jeito, depois tem que fazer assim, depois tem que fazer assim, tal. Não. Jesus passou um modelo. Olha, na oração, quando vocês orarem,
Orem assim, vamos ler lá, Mateus 6, 5, até o 18, onde nós vamos falar sobre o jejum. Eu quero ver se hoje eu falo sobre esses dois temas, oração e jejum, porque eu sei que muitas dúvidas existem sobre a oração e sobre o jejum. E a oração é uma das coisas principais na vida cristã. Eu digo que na vida cristã tem 3 coisas que não podem faltar. 3. Quais são essas 3? A oração é uma delas. Oração, Bíblia e comunhão. Se faltar alguma dessas 3 coisas, não está completo. Nós precisamos da oração, precisamos da palavra e precisamos dessa comunhão. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então em Mateus 6, versículo 5 em diante está escrito, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, olhe a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de eu pedir, vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Uma pergunta: o que nós vemos aqui em comum entre a oração e o jejum? Um benefício em comum que os dois trazem para a nossa vida, que está escrito aqui, qual é? A recompensa. Vocês viram que tanto a oração como o jejum falam em recompensa. Não, opa, recompensa, é coisa mudou de figura, opa. Se oração, jejum é um negócio chato, opa, agora melhorou, porque existe uma recompensa. Mas que ideia é essa que oração é um negócio chato? Que ideia, né? Onde ele tirou isso? Por quê? Porque é daquela obrigação. Ah, você tem que ficar tanto tempo de joelho. Ah, você tem que falar tantas coisas. Não se torna uma obrigação chata, pesada? Incutindo isso na cabeça da gente desde criança. Um erro. Muitos pais a gente vê. Antigamente era comum, né? E até hoje a gente vê isso. Ah, vai ficar de castigo, filho. Vai ficar de joelho, vai ficar orando de castigo. Viu? A criança vai crescer achando a coisa mais chata do mundo, tem que orar, tem que ficar de joelho. Faça isso. Ou às vezes, esse tipo de coisa que muitas vezes torna um negócio que deveria ser prazeroso, um negócio que deveria ser bom, uma coisa chata. Então talvez aquela ideia de que a oração é um negócio chato pode estar vindo lá da infância, lá de trás. Ou então, você talvez tenha participado na sua família, ou já tenha participado até de uma igreja ou comunidade, que a oração é uma coisa imposta. Irmão, vocês têm que estar aqui orando. Vocês têm que ficar tanto tempo de joelho, vocês têm que ficar tanto de oração. Jejum, vocês têm que ficar tanto de jejum. O que é o jejum? Essa é uma coisa prazerosa, aquele momento que você se desliga de tudo, até do alimento. Essa manhã não vou nem tomar café, vou ficar aqui, olha, me alimentando da presença de Deus, me alimentando da sua palavra. Você esquece de tomar café, né? E quando você toma café, atrapalha, parece que você não consegue meditar, você não consegue refletir, dá sono, porque quando você come, todo o sangue do seu corpo fica concentrado nessa região do estômago, por isso que dá sono depois que a gente come muito.
Então, quando você está sem se alimentar, parece que o cérebro funciona até não muitas horas, parece que o cérebro fica mais ativo, porque né, o sangue é mais distribuído para o teu corpo. Né? Quantas vezes eu queria escrever de manhã, fazer artigos, mensagens, e não saía nada, porque eu estava alimentado, tomando muito café, estava aquele sono, o sangue ficava circulando pela região aqui do estômago. Aí o dia que eu não me alimentava, o dia que eu começava lá já logo cedo ficar orando, e lendo, e meditando, estudando, vinha mensagem, estudo, você conseguia escrever, é outra coisa. Então, o jejum nada mais é do que você se desligar de todas as outras demais coisas para dedicar aquele tempo exclusivamente para Deus. Jejum, abstinência, se abster, pode ser de qualquer coisa, queridos. Não tem tempo definido. Eu vou ficar aqui quanto tempo? Eu vou me desligar do tempo, vou me desligar de tudo, vou ficar aqui só na presença de Deus. Já é um jejum. Não fica aquela coisa mecânica, obrigatória, sistemática. Antigamente me ensinaram assim, mas jejum assim. Você come até meia-noite, quando der meia-noite, opa, pode comer mais nada. Aí se dorme. E a seguinte, opa, está em jejum, não pode comer nada, não pode fazer. Até meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Quantas vezes? Aí eu ia lá na geladeira, enchia assim, comia, olhando o relógio, olhando. Aí deu meia-noite, pronto. Aí eu vai dormir. E amanhã eu tenho que ficar em jejum até 2 horas, 3 horas. Já sei, vou dormir até meio-dia. Aí eu ficar fazendo isso 3 horas. As 3 horas passam rápido, né? E aí, o que é isso? Valeu alguma coisa? Não vale nada. Isso aí, você fez uma obrigação tola, uma obrigação religiosa, porque alguém falou que você tinha que ficar em jejum tantas horas, não podia comer. E você fez a coisa mal feita, de qualquer jeito, só por uma obrigação, uma coisa mecânica, sistemática. Aí quando eu descobri que não era isso, eu comecei a ter prazer, falar, quantas e quantas vezes, né? Eu me retirei aí a alguns lugares sozinho, um sítio, um retiro, ficando 2 dias isolado de tudo, só em oração, jejum, sem comer nada, às vezes só bebendo um líquido, e ali na palavra, sem ninguém mais. Fiz isso várias vezes. E traz recompensa? Traz. Quantas recompensas? Quantas recompensas? Isso começa a fazer bem para a nossa própria vida e vai, fazendo bem para a nossa própria vida, vai fazer bem para qualquer área. Por exemplo, quando a gente ora, a gente jejua, é a vontade de Deus que a gente está tentando mudar? Nós temos casos na Bíblia. Uma cidade inteira orou para mudar a vontade de Deus. Vocês lembram do caso desse? A cidade de Nínive, muito bem. Nínive. O que aconteceu com a cidade de Nínive? Era uma cidade pecadora. Os homens daquela cidade chegaram a um ponto de maldade que cansou Deus. Esses dias eu ouvi uma frase, né? Alguém publicou uma frase assim na rede social, escrita assim, né? Não era uma pessoa cristã não, isso que eu achei interessante, né? Uma professora lá da faculdade publicou assim na rede social: a maldade do homem, do ser humano, da humanidade está tão grande que acho que Deus está se cansando da humanidade. Eu curti, foi realmente. Chega a esse ponto. A paciência de Deus. São os pais, né? Aquele filho muito teimoso. Chega uma hora que o pai mesmo que é paciente, é misericordioso, é um grande. Chega uma hora que o pai perde a paciência, né? Deus não é coisa. Deus fala assim, não. Porque várias cidades na Bíblia, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a maldade atingiu um ponto que cansou Deus. Babilônia foi cidade também. Babilônia e tantas outras, né? Aí Deus se cansou, falou, chega, vou destruir essa cidade, vou acabar com tudo. A maldade chegou num ponto tão grande. E eu creio que o mundo que nós vivemos atualmente está chegando nesse ponto, cansando, Deus está cansando. A maldade está num ponto tão grande, e aí chega, Deus fala, chega, agora basta, né? Então, mas no caso, nós estamos falando de Nínive. Eles oraram, até os animais da cidade. Eram 120.000 homens, 120.000
eram só aquele, e sem contar, Deus fala sobre as crianças, que não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita, crianças pequenas, e dos animais. Não terei eu misericórdia? Tantas crianças que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, e os animais. Aí eles decretam um jejum na cidade, ninguém come, ninguém bebe, nem a criança, nem os animais. E o que Deus faz? Deus mudou de ideia. Falou, não vou mais destruir não. Não vou mais destruir ninguém. Deus se arrependeu? Sei. Isso aí é uma coisa que torce, né, a ideia dos teólogos. Mas Deus se arrepende? Em algum texto da Bíblia diz que Deus não se arrepende. Ele se arrepende na questão da forma como nós, seres humanos, erramos e nos arrependemos de ter errado. Deus não. Deus às vezes pensa assim, bom, eu ia destruir, mas Ele não é soberano? Ele fala, não vou mais destruir. Me agradei da atitude da pessoa, me agradei da atitude da cidade, não vou mais destruir, simplesmente. Agora, nessa circunstância, o jejum mudou a vontade de Deus, o jejum, o ato que a cidade praticou, fez com que Deus mudasse de ideia. Mas basicamente a ideia do jejum não é a gente mudar a vontade de Deus, o coração de Deus, mas é a gente mudar a nossa própria vontade, nossa própria atitude, nosso próprio coração. Então, ao invés de nós orarmos e jejuarmos para mudar a vontade de Deus, temos que orar e jejuar pensando em mudar o nosso coração, as nossas atitudes. Ó Deus, eu tenho sido rebelde, desobediente, eu não tenho buscado fazer a tua vontade, procurar a tua vontade, mas eu quero orar, eu quero estar em oração, quero estar em meditação, para que eu mude o meu coração, e mudando o meu coração, eu vou aceitar mais plenamente a tua vontade. Amém. Então, mas como é que nós devemos orar? Nós sabemos que o jejum não deve ser uma prática mecânica, não deve ser uma prática obrigatória, uma imposição, deve ser algo que nós fazemos de coração, separando aquele tempo a Deus, nos abstendo de todas as demais coisas. Enfim, você pode promover na tua vida um jejum de internet, de rede social, um jejum de televisão, um jejum de novela, um jejum de coisas que você sabe que não traz tanta edificação para a tua vida. Enfim, o jejum não precisa ser necessariamente de alimento, mas daquilo que muitas vezes você coloca na sua vida como mais prioridade, como mais importante. Enfim. Muito bem, agora que nós sabemos que o jejum, ele não muda a vontade de Deus, muda a nossa própria vontade, o jejum intensifica a nossa oração, intensifica aquele momento com Deus. Como que deve ser a nossa oração então? Se a oração também não deve ser algo mecânico, uma reza decorada. Mas Jesus passou-nos a estrutura. Ele disse assim, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai. Para que Deus? Jesus falou para a gente falar Pai, quando a gente orasse. Simplesmente porque falando Pai, a gente lembra que a gente tem alguém que cuida de nós. A gente lembra que tem alguém que nos ouve. A gente lembra que a gente tem alguém que nos gerou. Alguém que nos ama. Não veio tudo isso na tua mente? Talvez você não tenha tido um bom relacionamento com seu pai. Talvez você nem tenha conhecido seu pai. Talvez seja difícil para você entender essa questão. Mas para aqueles que sempre tiveram pai presente, aqueles que sempre tiveram um pai amoroso, um pai cuidadoso, ao falar essa palavra pai, te dá uma segurança. Não dá uma segurança? Saber que o pai está perto, saber que o pai está próximo, saber que o pai está cuidando, saber que o pai ama, saber que o pai ouve. Olha só a sabedoria de Jesus. A gente poderia iniciar uma oração, por exemplo, às vezes eu reparo, eu acho legal, mas depende do momento. Tem pessoas que vão orar, soberano, altíssimo, imutável, Deus. Dá uma ideia de distância, né? Você dá a impressão que Deus está tão distante. Ele é o soberano, soberaníssimo, Ele é o altíssimo, Ele é o inacessível, inatingível. Dá a impressão que Ele está tão longe. Isso torna a nossa oração tão difícil. Meu Deus, como é que eu vou me dirigir a esse Deus tão distante, tão altíssimo, tão inacessível? Mas quando você fala Pai, que pode ser paizinho, papai. A ideia de Abba Pai, no hebraico, dá uma ideia de papai.
paizinho, aquele pai que está perto, amoroso. Então, quando nós orarmos, Jesus falou, olha assim, Pai, porque logo você já tem aquela ideia de proximidade, de alguém que te ama, de alguém que cuida de você, pai. Você não fica tranquilo, opa, tenho um pai. Só de saber que eu tenho um pai, já tem mais segurança. Aí a segunda palavra da oração, nós. Aí a coisa já sai da relação vertical para ir para a horizontal. Nós, da ideia de que o pai não é só meu. Nós, da ideia de que eu tenho mais irmãos. Também me traz a ideia de que eu não estou sozinho. Não é isso mesmo que a gente fala, nosso? Não é meu pai, ó meu pai, ó pai só meu, mas é pai nosso. Primeiro eu lembro que eu tenho um pai, e no nosso eu lembro que eu tenho irmãos. Se ele é nosso pai, quer dizer que eu tenho irmãos. Aí eu lembro que eu não estou sozinho, que eu tenho alguém para ter comunhão, e eu tenho pessoas pelas quais eu também preciso orar. Pai nosso. Aí a terceira sentença, ou a segunda sentença, que estás nos céus. Que estás nos céus. Espera assim. Ninguém vai fazer nem aqui hoje? Ninguém vai prestar o concurso? Já faço essa. A minha filha vai ter que lembrar, não sei se ela está lembrando. Então, Pai nosso, que estás nos céus. Eu tenho que lembrar que a vida não se constitui somente nas coisas da terra. Quando eu falo Pai nosso, que estás nos céus, eu lembro, opa, peraí, a vida não se constitui somente aqui. Se o meu Pai, que é nosso Pai, está nos céus, opa, então imediatamente eu já me desligo das coisas da terra, eu começo a pensar nos céus. E pensando nas coisas dos céus, eu vejo que aquilo que estava pesando no meu coração, estava me trazendo angústia, perturbação, já não causa mais tanto isso. Opa, peraí, a vida não se constitui somente aqui. A vida não é só essa, tem os céus, esses céus que eu devo almejar, esses céus que eu devo alcançar. Aí olha, a coisa já sai da dimensão terrena e passa para a dimensão celestial. Aí já é o céu descendo até você. E nessa relação, você já começa a adorar. Aí vem a terceira sentença, santificado seja o teu nome. A ideia de santo dá uma coisa de separado. O nome do Senhor é santificado, é separado de tudo. O Senhor é santo, é separado. Meu Deus é santo, separado de tudo. Aí já começo a me separar do meu pecado, já começo a separar da minha vida, já começo a separar das coisas da terra. Aí eu já estou nessa dimensão, aí eu já estou mesmo mudando o meu interior. Aí vem a quarta sentença. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Olha, comece a perceber quantas vezes o pronome teu, tua, ele é repetido. Só que nessa sequência nós temos duas vezes. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quer dizer que a oração, eu não devo pensar só nas minhas coisas, só no meu interesse, só naquilo que é próprio meu. Eu tenho que pensar, Senhor, o mais importante na minha vida é o teu reino, a tua vontade. Venha o teu reino. O que é reino? Para pensar o que é reino. Um reino tem um rei. Esse rei geralmente ele exerce o seu domínio na vida das pessoas, não é assim? O reino de Deus é diferente, no sentido desse exercer o domínio tirânico. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é domínio nas nossas vidas, mas é um domínio ao qual nós nos submetemos, de livre vontade. Então, quando nós oramos, Pai, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, domina sobre nós, mas nós queremos nos submeter ao teu domínio. Como que nós fazemos isso?
através da oração. Aí nós nos submetemos à vontade dele. Ó, Senhor, eu tenho essa vontade, esse desejo, esse pensamento, mas eu quero que na minha vida seja sobretudo feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só que interessante. Então aí, queridos, até aqui você já reduziu um monte de pedidos que você tinha. Você já substituiu um monte de coisas que você ia falar. Às vezes você vai para a oração e fala, eu tenho que orar. Já vai com uma lista, né? Eu tenho que pedir pelas compras que eu vou fazer, pelo dinheiro que eu tenho que ter, pela conta a pagar, por aquilo que eu preciso comprar, por aquilo que eu preciso obter, por aquilo que eu já falei para vocês, né, que eu não lembro, sinceramente, olha, eu não lembro mesmo. A última vez que eu pedi a Deus um bem material, eu não sei o que diz, eu não sei. Eu oro por tantas coisas, eu esqueço de pedir por bem, não é que eu esqueço. Eu não sei, acho que eu não sei pedir bens materiais, porque conforme você vai andando com Deus, você vai ver que a coisa é tão automática, e Deus te dá aquilo que você precisa, você esquece de pedir, você não pensa, eu tenho que pedir tal coisa. Não, você já sabe que no tempo certo aquilo virá. Eu tenho, mas virá, né? Então não lembro. Aí, veja bem, quando a gente lembra que o reino é de Deus, que a vontade dele tem que vir sobre a vida, então a gente começa a pensar, bom, eu vou excluir esse pedido da minha oração, esse pedido eu não preciso mais fazer, eu não preciso pedir para Deus me dar o arroz e feijão de amanhã, eu não preciso pedir para Deus me dar aquela compra de amanhã, para Ele me ajudar a pagar aquela conta do dia seguinte, porque Ele vai fazer. O reino é dele, o domínio é dele. Eu oro somente para que Deus faça a sua vontade. Faça a sua vontade, Senhor. Então, se eu souber que a vontade dele é me dar isso, ele me faça a sua vontade, Senhor. O que tu quiser me dar, o que tu quiser conceder. Se for melhor para ti, vai ser melhor para mim também. Então, peça a Deus que Ele faça a vontade. Você vai eliminar um monte de coisa. Aí a gente já começa a lembrar. Tem pessoas que estão necessitadas mais, tem mais necessidade, eu tenho que orar para aquela necessidade da pessoa, eu tenho que orar, olha, se eu estou com esse problema, com certeza, aquela pessoa tem um problema maior, eu vou me desligar um pouco de mim, e como isso faz bem para a gente? Pensar nos problemas, nas dificuldades dos outros, o nosso problema se torna tão pequeno, o nosso fardo se torna tão leve. Não é assim? Já se pegou naqueles dias que você está tão perturbado, tão preocupado. Você está naquele. Aí chega alguém para te pedir ajuda. Aí você pensa, eu estou com essa dificuldade, com esse problema. E vem alguém me pedir essa ajuda, essa palavra de você. Aí quando você começa a ajudar a pessoa, conversar com a pessoa, consolar, você vê que seu problema você esqueceu. Poxa, que problema vai ser tão grande diante dessa dificuldade da pessoa, que eu estou pequeno. Então, cuidado, olha, não lamente, não fique triste se você estiver naquele dia muito preocupado, muito cheio de problemas, e vir alguém te pedir ajuda. Ajude, converse, aconselhe, ore, tá? Você vai ver que isso é uma providência de Deus, para você se desligar do seu próprio problema. Que a gente não pode ficar voltado excessivamente para nós mesmos, isso até nos adoece, isso traz prejuízo para nós. Agora, quando nós nos esquecemos de nós mesmos, né? Nós nos doamos, que nós nos deixamos ser usados, você vai ver que você esquece seus problemas, Deus passa a assumir o teu problema, a tua preocupação e cuidar das tuas coisas. Você fala, é mesmo. Aí quando você vai querer voltar a se preocupar com aquilo, você vê que já está resolvido. Você vê que é tão pequeno que nem vale a pena ficar ali se preocupando, esquentando
balançando demais a cabeça, encasquetando. Mas parece que era assim, não é mesmo? Então, aí vem a outra frase, já estamos terminando. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esta frase, queridos, como eu falei, é uma coisa material, pão de cada dia é uma coisa material. Então, para que está incluída na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, se a gente nem precisa orar pelas coisas materiais? Por quê? Olha, uma boa pergunta, hein? Eu acabei de falar, que eu nem lembro quando eu pedi o meu material pela última vez, eu acabei de falar que a gente não deve se concentrar na nossa oração só nisso. E por que a oração do Pai Nosso manda a gente pedir o pão de cada dia? Boa pergunta, hein? Quem quer responder? Por quê? Parece que a coisa não está. O senhor fala que é para a gente não pedir esse material. A oração ensina que queremos do nosso pão. E aí? Por quê? Entendeu? Porque poderia ser, vou tentar, a oração seria um alimento espiritual e o pão um alimento físico para que a pessoa Precisa dos dois, né? O alimento espiritual. Mas para que pedir o alimento? Por exemplo, no mesmo capítulo 6, lá no final, Jesus fala que Ele conhece, o Pai Celestial conhece as nossas necessidades, para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, para que Jesus manda orar pelo pão de cada dia? Eu acho que é para a gente não se preocupar com o dia do amanhã, que ele está prevendo. Pão nosso de cada dia. Tem que ser o do dia. Mas por que pedir, mesmo que seja o pão do dia? Por quê? Olha, gravem bem isso. Simplesmente para que a gente não perca a nossa dependência de Deus. Olha só que Jesus é inteligente. Se Ele não mostrasse, não falasse que é para a gente orar pedindo pão, a gente ia esquecer que a gente depende de Deus. Até no nosso alimento diário. O simples pão, o alimento, que pode ser o arroz e feijão, o prato de comida do dia, nós temos que orar. Isso sim, nós temos que orar para que a gente nunca nos esqueçamos que nós somos dependentes de Deus. Em tudo a gente depende de Deus. Até pelo nosso simples alimento diário, que Ele dá aos passarinhos sem pedirem. Vocês já viram como um passarinho tem que trabalhar para comer, tem que pedir para alguém para dar comida para eles? Um pombo, que é um bicho detestável. Já viram um pombo ter que pedir comida? Com certeza, só a pessoa que não pensa direito vai dar comida para eles, que é uma praga. Pombo Eu passei ali, estava cheio de milho, melhor. chamado capilá. Então, enfim, alguém dá comida para eles sem eles pedirem. Se um pombo que é detestável não precisa pedir comida, por que nós temos que pedir o pão nosso cada dia? Simplesmente para nós não nos esquecermos que dependemos de Deus. Seria fácil. Eu nunca vou pedir nenhum bem, então, às vezes a gente fala, eu consigo. Às vezes a gente joga para o outro lado, vai para o outro extremo. Não pede nada para Deus, fala, eu consigo com a minha força, eu consigo com o meu braço, eu consigo com a minha inteligência, não preciso pedir para Deus. Agora, Jesus nos ensinou a pedir o simples pão de cada dia, para a gente nunca nos esquecermos que a gente depende dele em tudo. É para comermos o nosso arroz e feijão da hora do almoço hoje. Não vem de Deus. Tudo vem de Deus. Interessante, né? Eu acho essa oração muito inteligente. Voltando ao tema da pomba. Quando Jesus foi batizado por João Batista lá, Deus utilizou a pomba. A pomba representando o Espírito Santo, e as pombas são denegridas. Eu não falei isso aqui. Aquela pomba dos dias de Jesus é a pomba branca, que ainda existe nos dias de hoje. Eles até vendem, às vezes, em casa de aves. Já viram? Já vi gente que tem criador de pomba em casa, mas é diferente dessa pomba que a gente está acostumado a ver, essa cinza, branca e cinza, cinza e preta, misturar de cor. Essa é a terrível. Porque não é por culpa dela ou por culpa da criação de Deus. Também essa é uma mistura de criações e ela ficou assim contaminada exatamente por causa do próprio ser humano. O ser humano joga resto de comida no lixo, comida industrializada, tudo quanto é tipo. Ela se alimenta desses dejetos e
civilização, sobre como sobreviver, de quê? De restos. Um rato criado no laboratório, ele é ofensivo? Não, ele é inofensivo. Cria uma pomba em laboratório só com comida correta, não é ofensivo, mas é o que ela come, o que esses animais comem, o rato vai ver no esgoto e vai, ele próprio transmitir essas doenças do esgoto. A pomba vai comer essas comidas contaminadas, ela própria vai contaminar os outros com essas E doenças. por que pomba é pior que o urubu? O urubu é carnívoro e a pomba não. Boa pergunta. Mas será que o urubu não é ofensivo? Não, a gente não vê ele falando, cuidado com as fezes do urubu, né? Eu já ouvi falar de gente que assa pombinho para comer. Agora ninguém assa urubu. Fazer a limpeza correta, né? Pastor, eu particularmente não sou chegada a pomba não. Mas eu estava na praia lá nas Astúrias e eu vi uma situação assim que eu fiquei assim, falei, meu Deus, olha o cuidado de Deus, né? E eu conversando com um rapaz lá do Carrinho de Coco, aí ele é só um minutinho, chegou desse pombinho, pegou um monte de milho e começou a jogar para elas. Aí ele falou assim, eu fiquei uma semana sem ver que eu fiquei doente, fiquei só pensando nelas, quem ia alimentar elas? E ele falou que ele todos os dias ele alimenta, ele joga. Aí eu vi assim o cuidado de Deus. Até isso. Então. Eu enxerguei isso, eu falei, olha, se não for dessa forma, de outra. Tem um senhorzinho de moto, todo dia ele passa aqui de manhã, ele vem na motinha dele lá, tô louco para pegar ele para falar para ele. E ele vem e joga, e antes ele jogava mais perto. Lá na frente. De tanto a gente falar, eu falava, pô gente, se vocês verem assim, eu falo para ele não fazer mais isso. Os pombos ficam tudo aqui em cima do teto da minha casa que é alto. Eu não falo para ele, os pombos são uma praga. Fala para ele jogar em outro lugar, aí ele está jogando mais na frente, né? Parece que ele jogou misturando com ração do cachorro, que na hora que eu passei com a gente, tinha um cachorro comendo. O cachorro comendo milho, aí cheguei mais Muitas perto. vezes eu fui lá, Tinha uma bolinha de ração, agora tá tendo ração junto comigo. Esse cara é gente boa, né? já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu falar uma coisa. O que é perigoso na pomba? Não se preocupe se você estiver andando na rua, como já aconteceu comigo, né, lá em Santos, debaixo de uma Mackenzie, você levar uma rajada de pomba. Não se preocupe, esse não é o problema. Pode limpar, tranquilo, não vai te causar efeito. O problema é quando seca essas fezes. Vocês viram, esse dia saiu na reportagem um rapaz lá em Santos. Estava internado em estado grave, com uma baita pneumonia, por causa de fezes e pombo no ar-condicionado da janela do apartamento dele. Lá em Santos tem muito, então os pombos ficam tudo no ar-condicionado e faz efeito, aquilo lá seca e o ar-condicionado vai jogando para dentro aquele pó da fezes. Aquilo é que faz o mal, é a fezes seca. Tá? E aí, já foi levar usando a Penem? Me esquece. Aquilo é que causa o mal. Mas é uma hora, só é uma hora, fica tranquilo. A prova é uma hora. Chegando lá meio de meio, é meio de meio. É quando seca. Entendeu? Esse é o problema. Então pode dar uma pneumonia. Tem gente que fala, né? Meningite e tanta coisa, isso aí não sei. Mas eu sei que a pneumonia dá. Não fica com uma fezes seca. Tá? Então, esse é o problema. Tudo isso por causa do pecado, por causa da contaminação humana, poluição, alimentos industrializados, Pecado também. conservantes, já tudo é conservante de pecado. Mas os animais no início eram puros. Até nos dias de Jesus, a pomba era a pomba branca, pura, como tem hoje, né? Gato, mesma coisa, né? Tudo isso. Né? Então, agora voltando para nós concluirmos, 5 canções. Voltando para nós concluirmos, já terminamos em 2 minutos. A última frase, não, ainda tem mais, nós vamos terminar na semana que vem, porque tem coisa importante, muito importante aqui. Nós vamos terminar com essa sentença, dá-nos hoje o nosso pão. E na semana seguinte a gente termina, porque ainda vai falar sobre tentação, vai falar sobre o livramento do mal, vai falar sobre o poder, o reino de Deus, vai falar sobre o perdão. Então, não dá para a gente falar isso em 2 minutos. Agora, para a gente terminar, então que fique gravado isso. A oração é relacionamento, não é obrigação. É algo prazeroso. Né? É como se você estivesse conversando com alguém que você gosta, se relacionando com alguém que você gosta.
Você não tem prazer de conversar com certas pessoas? Fala, pô, né? O jovem que ama, tem o prazer de estar conversando com aquela pessoa que ele ama, aquela pessoa que ele tem interesse. É um prazer. Você não teria prazer de um dia poder ter uma conversa? Eu gostaria muito de falar isso da nossa presidente, mas eu tenho que citar outro exemplo. Você gostaria de um dia ter uma audiência com Barack Obama? Sentar perto dele, assim, só de saber que ele é um homem que tem tanta influência no mundo, poder sentar diante dele, bater um papo, né? Fazer perguntas, conhecer pessoalmente, ver o dia a dia dele. Eu gostaria? Eu gostaria de falar com o nosso presidente. Era bem mais preferível bater um papo com ele, que ele demonstra ter um carisma assim enorme do que com a Dilma, que é nossa presidente. Ela fala português, ele não. Mas só para A nossa perante tem vontade de encontrar ela para outras coisas. Infelizmente, né? Infelizmente. E é Mas, prefeito. né? É prefeito. Mesma coisa. Gente, mudando de assunto então. Desculpa, eu sei que tem gente que é petista. Tem uma petista? Agora não tem mais petista, não. Agora não tem mais. Agora não existe mais nenhum, não.